A segunda parte desta sessão e dessa audiência, a apresentação pelo senador Roberto Muniz do projeto de lei do Senado 379, de 2016, de sua autoria, que disciplina o repasse de recursos federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para apoio às ações de defesa agropecuária. Comunico que o avulso da matéria está sobre as bancadas para acompanhamento pelos senadores. Com a palavra, o senador Roberto Muniz. Senadora, eu queria primeiro agradecer à senhora a possibilidade de fazer essa apresentação, né? Porque não é prática usual aqui dessa casa. Agradecer ao senador Flecha Ribeiro, que, apesar de ter um horário médico, está aqui nos apoiando. Queria agradecer ao senador Moca, que disse que vai voltar. Mas eu queria também agradecer a algumas pessoas que participaram na formatação. Já pode começar a colocar... Senador, eu lhe convido para vir aqui para facilitar a sua exposição. Pode ficar aqui do lado. E, rapidinho. Obrigada, professor. Obrigada. Conte conosco. Parabéns. Parabéns, meu presidente. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Alberto. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, Luiz Fernando. Obrigada, viu? Sentada à direita de Deus. Não. Senadora, então, eu queria aproveitar, agradecer aqui publicamente, além da presença, o trabalho e o apoio que tive de alguns servidores lá do governo do Estado da Bahia. Aqui está presente o secretário de Agricultura do Estado da Bahia, Vitor Bonfim, né, um jovem deputado estadual, também muito comprometido com a vida no campo, o doutor Reuben Celestino, chefe do gabinete da SEAGRE, o Adriano Bouzas, que é diretor da SEAGRE, Paulo Emílio, assessor técnico, que foi diretor da Agência de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia. Aproveitar, então, agradecer também a Zé Mário Carvalhal, que é fiscal agropecuário, a Marcos Pris, que é fiscal agropecuário, e a doutor Rui Leal, que é diretor de defesa agropecuária também no Estado da Bahia, da ADAB. Também agradecer a minha esposa, Maria Tereza, que faz parte dessa equipe, que não está aqui, está na Bahia. Agradecer ao diretor de pesquisa, Armando Castro, da SEI, ele é diretor de pesquisa da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, que é um órgão ligado à Secretaria de Planejamento do Estado. E agradecer também a doutora Graciane Castro, que aqui representa o doutor Rangel, e ela é chefe da Divisão de Apoio e Governança do SUASA, no MAPA, no Ministério da Agricultura, porque apresentamos esse projeto no MAPA, o MAPA participou, ela está aqui representando o Ministério da Agricultura, e ontem tivemos uma conversa técnica de avanço desse projeto. Eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas citadas que estão presentes nessa nossa audiência pública, agradecendo muito também, em nome do senador Roberto Muniz, por essa colaboração, e a comissão se sente honrada com a presença de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Olha, eu vou passar a primeira etapa, pode passar? Esse contexto agropecuário era uma apresentação para pessoas que não entendem. A gente falou tanto do contexto agropecuário que eu acho que a gente não precisa falar sobre a relevância do setor agropecuário. Pode passar. A audiência já demonstrou isso, né, senador Flecha, essa importância. Mas é muito importante dizer que nós avançamos em programas governamentais importantes para a sanidade do Brasil. O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, pode passar, Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos. A importância, né, o crescimento do valor bruto da produção agropecuária também demonstra, e isso também é muito importante, é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, que deu toda a base de sustentação para a gente poder propor esse projeto de partilha dos recursos. Então, é importante a gente colocar esse contexto que o nosso projeto que a gente apresenta à Casa, ao Senado, ela conversa, ele relaciona-se com todo esse contexto já colocado tecnicamente pelo Ministério e seguido por todos os estados do Brasil. Pode passar. Então, a importância desse projeto
é criar um sistema robusto de defesa agropecuária com critérios de partilhas objetivas do recurso. Na fala do doutor Zander, ele colocou uma coisa importante, a falta de discussão com base técnica. Então, o que a gente quer trazer para dentro da partilha desse recurso são diretrizes técnicas para a gente poder fazer um aperfeiçoamento no sistema atual. Aperfeiçoar o planejamento, fazer uma visão de longo prazo, criar a padronização dos estados sanitários no Brasil, quer dizer, ampliar essa padronização que já é uma luta de anos e anos, já pelo Ministério da Agricultura, a melhoria da execução dos recursos do MAPA, já destinado atualmente para os estados, principalmente atuando diretamente no enfrentamento da questão que esses repasses são feitos através de convênio, né, não dando uma ideia de caráter continuado dessa despesa, o sistema de repasse de recursos para os estados, uniformizar e equalizar os critérios de distribuição dos recursos entre os estados e o maior controle do mapa das ações de defesa sanitária e agropecuária em todos os estados da federação e ampliar a melhoria das estruturas estaduais de defesa sanitária. Pode passar. Já existem algumas certificações, já existem algumas exigências legais para acessar esses recursos, também foi colocado, e aí começa a partilha. São 3 momentos, olhar o ranking dos indicadores, ver o método de cálculos e as simulações possíveis. Pode passar? Os parâmetros. Então, os primeiros parâmetros são parâmetros físicos territoriais. Junto desses, senador Flecha, vão ter parâmetros técnicos e demográficos e parâmetros econômicos. Os físicos territoriais. Toda a base desses dados, nós buscamos fontes que fossem credenciadas e creditadas pelo próprio governo federal. Aí está a fonte do IBGE. Então, o que é que nós olhamos na questão dos parâmetros físicos territoriais? O ranking da área plantada, porque o tamanho da área plantada requer um olhar específico e um peso para que a gente faça a partilha dos recursos. Pode passar. O ranking das fronteiras internacionais, porque muitas vezes os estados, senador Flecha, eles não são grandes produtores, mas eles são estratégicos no planejamento da defesa por ter esse ranking de fronteiras internacionais. Então, a gente também traz para dentro, quer dizer, atrai esse indicador técnico que facilita a gente ter um olhar sobre a importância da defesa estar nesses estados. Segundo, o ranking de imóveis rurais cadastrados, porque à medida que você tenha mais imóveis, mais dificulta você fazer o censo, né? E, claro, que também as ações de defesa, porque elas se pulverizam. Nos técnicos demográficos, a gente olhou o ranking de rebanho de bovídeos, pode passar, de galináceos e de suínos, porque você pode ter, é claro, alguns estados têm uma certa relevância com esses rankings, né, na produção com o uso desses rebanhos. Então, o que é que a gente encontra? Uma forma de você poder fazer a equalização dessas diferenças. Então, a gente já começa a perceber que em algumas telas sobressai alguns estados. E isso vai criar um equilíbrio, senador Moca, muito obrigado por estar aqui, um equilíbrio na questão dessa divisão desses recursos. Pode passar. E, como último do técnico demográfico, o ranking da população rural. Pode passar. Só voltando, senador Moca, nós temos 3 parâmetros, eixos de parâmetros, que são os físicos territoriais, técnicos demográficos, e os últimos são os econômicos. No econômico, nós vimos o valor bruto da produção de lavouras, né? O ranking das exportações do agronegócio, ou seja, ao mesmo tempo, a gente tem esse olhar de se aproximar desse novo mercado, e a defesa é a certeza que nós vamos poder
acessar esses novos mercados que o Ministério está buscando e que os produtores também têm buscado para fazer a relação comercial. E a sanidade é, sem sombra de dúvida, uma forma de você tirar esses obstáculos. A outra questão é o ranking ocupado na agricultura familiar, que também a gente deu um peso para que a gente não ficasse com um olhar só percebendo a agricultura familiar sem esse poder de crescimento que o senador Moca, né, sempre tem batido, quer dizer, a escravidão do pequeno produtor sem poder ter acesso ao crescimento através de tecnologia, acesso a crédito. Nesse aspecto, ali, volta, por Pode favor. voltar. Veja só que entre os 4 maiores, você tem uma mistura regional interessante. Tem o Sudeste, tem o Nordeste e tem o Sul do país. Quer dizer, a prova de que esse setor tem uma distribuição bastante democrática. Democrática. Não, democrática também. É verdade, senadora. Então, aí entra uma coisa mais técnica, né? Quando nós estamos aqui com o nosso diretor, doutor Armando, quando nós fomos fazer esse projeto, a gente tinha uma dificuldade de encontrar um modelo matemático que pudesse ser equidistante a todos os interesses estaduais. E aí eu queria ressaltar que os técnicos da CEI, doutor Armando, foi quem coordenou esse projeto, junto com a doutora Eliana Boaventura. Eles pegaram, Flecha, o modelo matemático do FPE, da distribuição do FPE. Então, quer dizer que é um modelo clássico, já estabelecido, já internalizado pelos estados, que cria esse equilíbrio, né? Vendo os desequilíbrios estaduais, ele busca esse equilíbrio, e essa é a fórmula matemática que nos dá essa relação do modelo matemático com o interesse de construir esse equilíbrio nas partilhas dos recursos. Pode passar? Então, aqui essa planilha é a que representa o todo. Então, você vê ali, senadora Ana Amélia, os parâmetros físicos territoriais, os parâmetros técnico-demográficos e os parâmetros econômicos. E os 10 indicadores que nós trouxemos para construir esses parâmetros, que foi o da área plantada, a extensão de fronteira internacional, imóveis rurais cadastrados, rebanho bovino, nos parâmetros técnico-demográficos, rebanho bovino, galináceo, suíno e população rural. Nos parâmetros econômicos, valor bruto da produção da lavoura, exportação da agropecuária e ocupados na agricultura familiar. Ali ao lado, nós temos o quê? O peso relativo, e a gente não fez a distribuição do recurso que existe hoje. A gente construiu um modelo matemático que, a qualquer momento, entrando nesta fórmula, você pode estabelecer essa distribuição. Nesse peso relativo, nós tentamos fazer o equilíbrio entre os parâmetros físicos territoriais que ficavam com 30% do peso, né? Os parâmetros técnicos e demográficos ficariam com 35% e os parâmetros econômicos ficavam com 30%. Para o peso de cada indicador daquele dentro do parâmetro, nós usamos 3 níveis, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Ou seja, nos 6 pontos aqui do peso bruto, nos 30%, nós equilibramos a área plantada com extensão de fronteiras internacionais e com imóveis rurais. Então, por isso que ficou 2, 2, 2. Quando a gente foi para o parâmetro técnico, a gente deu um peso maior para o programa, né, da afitose e, consequentemente, a gente colocou o rebanho bovino registrado como um peso maior. Aí depois galináceo, menor, suíno e depois a população rural com 2. Para o valor bruto da produção, ele ficou com 3, exportação agropecuária ficou com 3 e ocupados na agricultura familiar com 1. Esse modelo matemático, senador Moca, ele é passível de qualquer mudança.
À medida que o Ministério da Agricultura se sentir, que quiser fazer uma adequação, foi criado um modelo matemático que a gente vai apresentar e que nós estressamos, estabelecendo até ontem mesmo, né, doutora, nós conversando com o Rangel e com a doutora Graciane e com o doutor Francisco, nós fizemos algumas modificações. Exemplo, ele disse, olha, se nós pegarmos, em vez de... Vamos subir um pouco mais a questão do rebanho suíno, dar um peso maior. Quase que não modificou. As mudanças dos valores para cada estado ficou muito pequena. Então, eu queria passar o final, para vocês terem uma ideia. No projeto de lei, nós colocamos que 20%, senador Moca, vai ficar à disposição do MAPA, do Ministério da Agricultura. É uma sugestão, claro, para que ele possa, para livre aplicação e para criar assim, alguns projetos específicos e algum desequilíbrio que ele entenda. Exemplo, está chegando um problema no Acre, vai ter que colocar mais recursos no Acre. Algum problema específico no Pará, vai colocar mais recursos no Pará. E assim ele vai fazendo o reequilíbrio desses indicadores que aí estão. Outra coisa que foi muito satisfatória para nós, que desenvolvemos, os técnicos, né, é que ele guarda, dito pelo doutor Rangel, ele já guarda uma referência, já não técnica, mas feita através dos convênios, já com a quantidade dos recursos que são repassados para os estados. Então, ali está, num valor de 90 milhões, como é que seria mais ou menos essa distribuição. E se houvesse esses recursos, o Rio Grande do Sul teria 7 milhões e meio, o Paraná 7 milhões, o Mato Grosso quase 7 milhões, Minas Gerais 6,7. Então, quando você vê em cima, são os estados maiores produtores que estão recebendo esses recursos e, muitas vezes, né, alguns desses recursos não são nem usados totalmente. Mas eu queria só aproveitar aqui, Armando, para passar para o sistema. Eu queria, aqui são todos os técnicos que trabalharam na elaboração. Eu queria também agradecer a consultoria do Senado, principalmente os outros eu já citei, mas a doutor Eduardo Simão, que é consultor do Senado Federal, a Gustavo Taglia, certo? E os nossos colaboradores do gabinete. Mas só para finalizar, eu queria que, para a senhora entender como é que poderá ser mexido, certo? Esse último gráfico, ele fala sobre o último. O da distribuição. Essa é a proposta inicial. Se a gente mexer nos indicadores ali, nos pesos dos indicadores, né, altera o percentual. Agora, 90 milhões é o valor que existe? Não, hoje aí é o próximo passo. O valor hoje que existe é em torno de 40 e poucos milhões de reais, que é distribuído para os estados. Então, nós vamos ter depois, senador, aqui, fazer uma mobilização para ampliar esses recursos. Nós temos aqui a possibilidade de debater, fazer com que tenha uma audiência pública, chamando os secretários, chamando o próprio MAPA, porque nós temos já uma pré-estrutura de fundo que não está sendo bem usado pelo governo federal. E o valor é baixo. É muito baixo. Foi feito um comparativo do que hoje é distribuído? A gente deixou na mão do Ministério da Agricultura ontem para ele começar a fazer esse estudo, o estudo que chamamos de estressamento, estressar a fórmula e o mecanismo. Mas pela percepção, né, aqui está a doutora Graciane, pela percepção do mapa, já é um pouco próximo. Quanto vai para a Bahia hoje? Hoje, veja só, primeiro, a forma de repasse não é obrigatória como a gente está colocando no projeto.
Ou seja, é através de convênio. Tem anos que tem, às vezes tem anos que não tem. Hoje, em torno de 3 milhões de reais. Certo? Deixa eu só fazer na verdade, isso que eu não me conformo com isso, com esses valores. Sabe por quê? Se nós pegarmos só o que nós exportamos de carne, bovino, suíno e a avicultura, nós exportamos 8 bilhões. É a nossa exportação. Mato Grosso do Sul? Não, o país como um todo. E aí você não consegue colocar no orçamento, o orçamento desse ano veio com um pouco mais de, acho que 140 ou 150 milhões de reais para vigilância sanitária. Isso aí, são 160. É um absurdo isso. É uma coisa e só vai para o Estado 40. Porque você vai exportar. E o pior de tudo, se você não coloca na LDO, ainda é contingenciado esses recursos aí. Isso aí. Eu só acho, aí entrando no teu projeto, que existem estados onde você tem proximidade com a área endêmica. Por exemplo, nós temos lá o Chaco Paraguaio. Né? Então, essas coisas, o perigo de você entrar uma doença como a aftosa, ela é maior em alguns lugares. Isso mesmo. Pela proximidade com áreas endêmicas. Os paraguaios ficam até meio bravos quando eu falo isso. Mas a verdade é que o Chaco Paraguaio já foi comprovado que é o mesmo, que tem, né? Nós temos uma fronteira a Bolívia com também? o Paraguai e com a Bolívia. E a Bolívia não tem cuidado porque ela não tem um rebanho econômico para exploração, então essa questão sanitária é o Brasil que tem que cuidar. Aí tem que ter uma diferenciação. Só para finalizar aí, aqui. o Brasil tem que fazer a defesa sanitária na Bolívia. Só para finalizar, para vocês entenderem o modelo matemático, que aquela tabela ela não é fechada, por isso que a gente oferta ao mapa esse modelo matemático e também no projeto. Que é seguido do FPE. Aí, veja só, se amanhã, ou for o entendimento hoje do mapa, junto com a comunidade agropecuária, que precisaria, em vez de ter um peso 3 para aqui do rebanho de bovídeo, né, pode colocar aqui qualquer número, vai pesar 2, certo? E aumentar o peso do rebanho de suíno, certo? Para não ficar muito diferente. Automaticamente, esse modelo muda os percentuais e aí muda os valores que foram distribuídos. Tá dando para comparar? Então, aquela mudança, o Rio Grande do Sul estava com 8,36, o Paraná 8,7. Ou seja, quase não há uma movimentação, uma alteração perceptível sobre isso. É possível ter algum tipo de mudança, é isso que a gente está ofertando ao mapa, para eles fazerem esse realinhamento com o olhar, né, do Ministério. E algumas outras coisas que eu queria só, para complementar, no próprio projeto, ele traz isso, traz para dentro do projeto essa distribuição, esses parâmetros, coloca a possibilidade, se houver contingenciamento, haver uma distribuição equânime, já do valor que foi contingenciado. A gente transforma a defesa em um custeio de despesa obrigatório de caráter continuado, ou seja, isso vai nos dar a certeza e a convicção que esses recursos vão estar disponíveis. O regulamento do mapa vai criar critérios mínimos de estrutura institucional, que já existe hoje. Então, à medida que for aperfeiçoando, melhorando essas estruturas físicas e de recursos humanos em cada estado, ele pode ampliar ou mudar mesmo
essa equação. A previsão de planos plurianuais. Os planos plurianuais vão ser colocados para o mapa e o mapa aprova para que o Estado tenha acesso a esse recurso. Esses planos plurianuais, eles convergem com a atividade de vigilância e defesa sanitária animal, vegetal, inspeção e classificação de produto original de origem vegetal e de origem animal e a fiscalização de insumos. Outra coisa, enquanto isso não for feito, poderá ser feito, a descentralização não for fundo a fundo, poderá o mapa fazer através de convênio, ou seja, ter aí um momento que seja híbrido até a gente implantar os fundos. A questão dos parâmetros já foram explicados, né? Essa questão dos 20% para que o Ministério possa fazer esse reequilíbrio. E a gente também classifica a inspeção como uma atividade de saúde pública. Então, é isso que a gente coloca. Ontem, lá no mapa, eles levantaram uma questão, que é a possibilidade de fazer o remanejamento dos recursos que os estados não usarem, porque existem recursos, às vezes o Estado não deseja o recurso, não consegue habilitar-se para pegar o recurso, e eles terem a possibilidade de fazer o remanejamento. O projeto de lei não alcança isso e já vai ser uma proposta vinda do Ministério da Agricultura para esse debate. Então, senadora, em linhas gerais, é isso. Queria agradecer aos senadores essa oportunidade e a todos os técnicos lá do Estado, ao secretário de Agricultura, que nos possibilitou a essa mobilização, o secretário de Planejamento também, que não está, o secretário João Leão. É a primeira vez que a Comissão de Agricultura faz uma apresentação, pelo menos na minha presidência, faz uma apresentação esclarecedora sobre um projeto de iniciativa de um membro da comissão, o combativo senador Roberto Muniz. Cabe-me escolher a relatoria. Eu tenho aqui 3 senadores, senador Wellington Fagundes, senador Flecha e senador Moca. Consulto se a relatoria ainda não foi designada. O senador Moca, que eu acho que quer brigar por recursos maiores para o Mato Grosso do Sul. Mas eu tenho uma sugestão. Diga. Não está me ouvindo, que é uma conversa aí do Pará com o Mato Grosso, só que o Wellington, ele é médico veterinário. Então, eu acho que entre nós aqui, quem tem um conhecimento mais específico a respeito de vigilância sanitária seria, pela formação acadêmica que eu digo, seria o Wellington. Claro que eu não me recusaria a relatar se o Wellington não quisesse, mas eu acho que ele teria condição, como médico veterinário, de relatar um projeto como esse, porque trata da repartição da partilha dos recursos para a defesa agropecuária. Se você tiver, porque ele também relatou LDO e tal. E o Mato Grosso está com um rebanho bem elevado também, né? É o maior rebanho do país. Senador, então, por aclamação, o senhor está sendo convidado a relatar esse projeto que acaba de ser apresentado. E eu tenho uma sugestão a fazer. Eu tenho a impressão que ele, pela relevância que tem, porque isso, digamos, mexe com toda a federação, né? De nós mandarmos que é agora distribuído para o relator, e aí cabe ao relator fazer isso. Mas eu penso que a comissão pode ajudá-lo, de encaminhar uma cópia do anteprojeto, do projeto seu, a todos os secretários de Agricultura do país, tá? A todos os secretários, para que eles também tomem conhecimento e façam sugestões. E aí nós faremos uma audiência pública nesta comissão para debater o projeto com, eventualmente, o próprio presidente do Conselho Nacional de Secretários de Agricultura, para não ver todos, o CONSEAGRE, tá? E uma autoridade do MAPA, da FONESA, que é o Fundo de Defesa Sanitária,
é o Fórum de Defesa Sanitária, e 4 especialistas em áreas que sejam pertinentes e tenham responsabilidade sobre o que nós estamos debatendo, que é a questão de defesa sanitária. Eu sugeri a cópia para as federações de agricultura também. Aí poríamos a CONTAG e a CNA, né, que são as entidades aí para fazer a opinião. Então, é a proposta que nós temos. Eu pediria à Secretaria que, já para adiantar o serviço, a Secretaria Executiva, Marcelo Varela, providenciar uma atualização dos nomes dos secretários de Agricultura dos estados e fazer uma correspondência que eu encaminho o nome do senador Roberto Muniz para esse debate, que oportunamente traremos a discussão na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E já antecipo também, não só o senador Roberto Muniz pela iniciativa que teve. Nós somos a Casa da Federação. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa responsabilidade com esta comissão, que engrandece a relevância da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pela iniciativa do senador. Agradecer às autoridades, os técnicos da Bahia, do seu estado, que tanto colaboraram, o secretário da Agricultura aqui presente, jovem, combativo também, como o senador Roberto Muniz, e o senador Flecha pediu a palavra. Não, só por uma sugestão. Quando forem encaminhados as cópias dos projetos aos secretários, pedindo que eles encaminhem sugestões, que se dê um prazo também para que isso seja feito. Para que não fique esquecido. Por favor, Marcelo Varela, a sugestão do senador é de que, na correspondência, diga que eles têm 20 dias para 30 dias para mandar enviar as suas posições. Parabenizar o senador, aliás, né, é um senador muito atuante. Eu conversava ontem com o Walter Pinheiro e disse para ele, cuida, Walter Pinheiro. Eu falei para ele, Walter Pinheiro, nós já estamos querendo que você fique por lá, nós não vamos ficar com o Roberto Muniz aqui. Tá bom. Mas é realmente a responsabilidade. Eu agradeço ao senador Roberto Muniz pela contribuição e também ao senador Wellington Fagundes pela acolhida à sugestão dada. Pela palavra, assim, para encerrar. Para encerrar, eu queria dizer que nós fizemos um tento muito grande aqui no Senado com a aprovação da MP 733, que se transformou na lei e que foi sancionada pelo presidente Temer, da renegociação das dívidas. Eu queria propor, não sei se é possível, a gente fazer um grupo de trabalho aqui para dar um acompanhamento a essa questão da renegociação, porque os bancos ainda não normatizaram esse processo. Então, se a gente fizesse um grupo de trabalho, para a gente poder fazer esse acompanhamento para e passo, e aí a gente passa a ter uma proximidade maior sobre a eficiência, certo, daquele projeto de lei que a gente aprovou aqui. Nós temos duas, que são o financiamento da dívida ativa e recursos também da próprio financiamento rural. Isso. Então, eu penso que o senador Roberto Muniz pode escolher 2 ou 3 senadores. Criaremos um grupo informal da comissão para tratar com a cobertura política da comissão, senador. O senhor está designado para promover e escolher os senadores para acompanhamento. Estabeleça o calendário de trabalho e a gente participa disso. Ana, se eu puder fazer parte, faria. Não pela pessoa, mas eu tenho no meu gabinete o Nelson, que acompanhou isso, conhece isso, tem isso na cabeça de renegociação. Muito bom. Eu acho que ele daria uma grande contribuição. Ele é uma pessoa fundamental. Então já está formado o senador Roberto Muniz, conta com o apoio do Nelson, que é o assessor técnico do senador Moca, para iniciar o trabalho. Aqui nós temos que ser assim. E muito obrigado, senadora, pelo apoio que a senhora deu para possibilitar que a gente desenvolvesse esse projeto. Né? Agradecer aos senadores a confiança naquele momento em que o senador Blairo Maggi veio aqui como ministro, toda a equipe, eu me coloquei à disposição e a senhora foi incentivadora para que a gente pudesse chegar a esse momento. Muito obrigada a todos. Agradeço também aos telespectadores, aos convidados das autoridades da Bahia, do Ministério da Agricultura, das áreas respectivas, e está encerrada a presente sessão.